dia, meu nome é Rodson, sou do canal Filosofia, Conversas, Artes Humanas e hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, Luxúria e o Pudor, é a história do sexo no Brasil, de Paulo Sérgio do Carmo. Paulo Sérgio do Carmo, ele tentou fazer uma análise das questões relativas à sexualidade no Brasil desde a colônia, o descobrimento do Brasil, até os dias atuais. E ele passa fazendo essa análise e mostrando o choque das culturas, primeiro o choque das culturas indígenas com a cultura portuguesa, uma parte da cultura europeia, e a forma como os índios viam as questões sexuais, diferente da forma como os portugueses a viam. Temos que lembrar que os índios, na época do descobrimento do Brasil, os índios eles não tinham um conhecimento do cristianismo. Portanto, as questões morais referentes ao sexo que o cristianismo trazia não fazia parte da cultura indígena. E cada etnia indígena, cada grupo indígena, tinha a sua forma de reger as questões sexuais conforme a sua história, conforme os seus mitos, conforme os seus tabus também. Não era do mesmo jeito que os portugueses acreditavam e do mesmo jeito que os portugueses tinham essa forma de reger as relações sexuais permeadas pelas doutrinas cristãs, morais cristãs. Cada grupo indígena, então, tinha sua maneira de ver e de vivenciar as suas experiências. Então, o Paulo Sérgio do Carmo traça já de início esse embate entre as duas culturas e essa forma como essas duas culturas se juntaram no sentido de tanto os índios adquirirem padrões morais, sexuais dos portugueses que foram colonizar o Brasil, quanto os portugueses adquirirem também maneiras de ver e de realizar o sexo que eram dos indígenas. Então, o que segundo o Carmo, aconteceu no país? De um lado, esses padrões morais cristãos, advindos da cultura europeia, começaram a se impor. Do outro lado, uma outra forma de viver a sexualidade começou a acontecer. Isso tudo se mescla e fica mais complexo com a instituição da escravidão. Também os africanos tinham uma outra maneira de ver e de viver a sexualidade, que não era a maneira cristã dos portugueses, nem era a maneira dos índios no Brasil. E aí, quando se institui a escravidão, vem para cá também esse outro povo, esse povo que eram de outras etnias, com outras formas de ver e de viver a sexualidade. Sob um regime de escravidão que envolvia poder, envolvia necessidade de reprodução de uma mão de obra, envolvia violência, envolvia domínios inclusive corporais. Então, tudo isso vai fazendo com que no Brasil essa questão em relação às relações sexuais vão sendo mais complexificadas, vão se fazendo mais de várias formas, de várias maneiras, e vai se
vai ocorrendo então uma certa esquizofrenia, né, nas relações sexuais. De um lado, os padrões morais, tanto quanto rígido da tradição católica. De outro lado, uma espécie de liberalismo sexual, uma espécie de liberdade sexual à revelia desses padrões morais católicos. O que o Carmo mostra é que uma coisa provoca a outra e não são duas maneiras estanques de ver as questões sexuais, mas elas se interconectam. Então, assim, essa liberdade, entre aspas, essa forma de descumprir padrões morais, etc., e essa moral rígida, uma vem por causa da outra. Essa moral rígida, ela tenta impor um regramento às questões sexuais, conforme os padrões católicos, e essa forma de descumprir esses padrões morais tenta impor uma outra forma de ver as questões sexuais, de passar ao largo das questões sexuais. Então, das questões morais do cristianismo ocidental, católico, vindo dos portugueses. Então tem aí uma série de questões, né? Questões envolvendo a teologia, questões envolvendo o conceito de pecado, o conceito de padrões de vida relacionados àquilo que manda os mandamentos de Deus, etc. E também tem outras questões envolvidas, como questões econômicas. Era necessário que, por exemplo, houvesse uma grande reprodução de escravos para a mão de obra escrava, e aí precisava-se que houvesse bastante intercurso sexual nesse sentido, e também tinha a necessidade, os padres tinham a necessidade de evangelizar os escravos, transformar os escravos em cristãos, então havia aí todo um choque, né? Mais ou menos que se pode dizer um choque cultural nesse sentido, de forma que parece que o que mostra prevalecer na cultura brasileira de um lado, um moralismo, de outro lado, um possível desregramento. Na verdade, o que o Carmo vai dizer é que existe uma mentalidade, até certo tempo, né, uma mentalidade conservadora em relação às questões sexuais, mas essa mentalidade não acontece, não ocorre na vida cotidiana, ela não se plasma na vida cotidiana, do ponto de vista de, as pessoas acreditam que as coisas devem ser assim, mas no cotidiano as coisas não acontecem como, na verdade, as pessoas acreditam. Então, o Carmo faz um levantamento histórico, sociológico, das questões relacionadas ao sexo no Brasil, desde a época da colônia, e tratando também da escravidão e depois da escravidão, o que vai acontecendo, como a mentalidade do brasileiro em relação a isso vai modificando, como as coisas ocorrem, e como no Brasil também ele também é influenciado pelas ideias que ocorrem de fora, por exemplo, como na Belle Époque,
né, as ideias de liberdade, liberdade sexual, etc, etc, que ocorre. Também o Carmo traça também uma história mais ou menos da homossexualidade no Brasil, dizendo como é que é vista a homossexualidade, como é que ocorre as questões relacionadas à homossexualidade no Brasil, ao lesbianismo no Brasil, e como ocorrem essas tentativas de quebras desses padrões morais. E aí é algo importante que quando se trata, por exemplo, do carnaval, que é um momento em que parece que os padrões morais são mostrados como não relevantes, etc, etc, principalmente em relação à moral sexual, é que esses padrões também, eles, mesmo tendo momentos, tendo situações de mostra de quebra desses padrões, que parece que o Brasil é um país que não segue esses padrões. Dentro desse país há um conservadorismo muito grande. Então, isso faz parte desse cadinho, dessa mistura em que foi acontecendo do ponto de vista de uma moral que é imposta porque havia a tentativa de domínio dos corpos, a tentativa de domínio das mentalidades, mas mesmo assim essas mentalidades, esses corpos, eles transgridem, eles mostram que passam além desses domínios da mentalidade. E a moral sexual brasileira, então, é feita dessa dança, né, entre a liberdade, que alguns consideram extrema, e entre o moralismo, a repressão que ocorre por meio de uma mentalidade religiosa. Então, esse livro é muito importante para nós entendermos, né, como é que essas questões ocorrem no Brasil. Muito obrigado, assine o canal, dê um like no canal, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado.